A primeira coisa que você deve prestar atenção, meus caros amigos, é em você. Sim. Então, o primeiro ponto é, nós vamos falar sobre você, sobre quais mudanças de hábito, de personalidade, de comportamento você precisa entender que tem que mudar para que você possa ser uma pessoa que aprenda inglês online. Então, primeiramente, você tem que entender que para aprender alguma coisa online, tem algumas coisas em nós que precisam ser mudadas. Então, a primeira mudança, lembra aquela coisa, você quer mudar o mundo, primeiro mude a si mesmo. Então, minha filha, se você quer aprender inglês online, a primeira coisa é se transformar numa pessoa capaz de aprender inglês online. E para isso, você vai precisar de, número 1, ter um propósito. Para que você quer aprender inglês? Qual é o seu objetivo final? Visualize você executando aquele objetivo final usando o inglês. Crie na sua cabeça, da forma mais concreta possível, aquela imagem, aquele contexto no qual você fala inglês e o seu objetivo que você almeja é alcançado. E eu sei que tem vários. Tem objetivos que é simplesmente assistir um filme e entender, viajar pelo mundo e falar, conquistar uma promoção no emprego, estudar fora. Existe até mesmo um objetivo comum que é o impressionar outras pessoas. Gente, tudo é válido, desde que você seja honesto consigo mesmo, entenda verdadeiramente qual é o seu propósito, o que te motiva a aprender inglês e comece a se visualizar naquela situação. O que isso quer dizer? Se o seu propósito é impressionar os seus amigos, certo? Digamos que existe. Então, se imagine num grupo de amigos e você falando inglês com um gringo e todo mundo olhando para você com aquela cara de espantado, pensando, nossa, que legal, esse cara fala inglês. Se for viajar pelo mundo, se imagine entrando nos restaurantes, na Champs-Élysées, na Times Square e conversando com o garçom em inglês. Imagine. Não subestime o poder da visualização e da imaginação. Então, esse é número 1. E não, olha, gente, não subestime o que eu estou te falando. Tudo que eu estou falando aqui para vocês são 21 anos de experiência como professor. Eu condensei 21 anos de experiência como professor em uma aula que eu vou passar para vocês agora. Entendo por que você não fala inglês ainda. Beleza. Primeiramente, maioria de vocês não fala inglês ainda, não é porque a dificuldade está em você. Muitas vezes, a maneira que o inglês foi oferecido, a abordagem que foi feita, fez, na verdade, com que você se traumatizasse. Então, essa é uma das coisas que você tem que prestar atenção. Disciplina. Ter a disciplina. Por que é mais comum ver pessoas acordando todos os dias para malhar às 5 da manhã e se impor em exercícios dolorosos do que vermos pessoas estudando inglês por 30 minutos por dia? Pare para você pensar. A quantidade de pessoas que se exercita, que faz crossfit, aquela coisa que dói, você sai todo dolorido daquilo ali. Por que as pessoas se motivam a fazer aquilo de uma frequência muito maior do que estudar o inglês? O que leva a pessoa a desenvolver disciplina para uma coisa e não desenvolver para outra? Então, primeira coisa que você tem que entender é ter disciplina para estudar sozinho é a pedra fundamental para tudo. Se você não tiver disciplina, se você for uma dessas pessoas que, tipo, eu estudo sozinho mesmo, eu vou estudar hoje, amanhã eu vou estudar não, amanhã eu estudo 2 horas. Aí amanhã você não estuda 2 horas e passa por outro dia 3 horas. Ou então você fala, tá no horário, mas eu acho que eu vou ver um filme. Você tem que encarar o momento de estudo como se fosse uma cirurgia de vida ou morte. Se você tem uma cirurgia de vida ou morte, você não vai ser, eu tenho uma cirurgia agora que vai salvar minha vida, mas eu acho que eu vou lá ver um filme, acho que eu vou comer um McDonald's. Não! Se é uma cirurgia de vida ou morte, você leva aquilo a sério. Você tem que começar a ver essa frequência sua de sentar e estudar e se expor em inglês como se fosse uma coisa, uma reunião com o seu chefe, na qual, se você se atrasar ou não comparecer, a sua segurança financeira estaria comprometida. Então, essa é uma das coisas que você precisa fazer. Paciência, gente. Paciência é importantíssimo. Inglês não é uma matéria, sim uma habilidade. Compare-se com você do mês passado, e não com outras pessoas. Cada um tem o seu ritmo. Olha que importante. Eu vejo que muitas vezes as pessoas começam a estudar inglês
e aí elas não sabem nada. Aí elas se comparam com um cara que está estudando há 3 anos e fala muito bem. Ela não sabe nada, aí dá aquele baque. Não, eu vou estudar. Ela estuda 6 meses. Aí ela pega e se compara com o mesmo cara que estuda inglês agora há 3 meses, há 3 anos e 6 meses. A distância entre os dois ainda é muito grande, isso desmotiva. Então você não deve olhar para o nível de outras pessoas. Você deve olhar para o nível que você tinha há 1 mês atrás, há 2 meses atrás. E nessa aula eu vou te explicar como que você vai ser capaz de fazer essa comparação. Como que você vai ser capaz de mensurar o seu progresso de uma forma que olhar para trás e ver o quanto você melhorou vai te motivar a seguir adiante, inclusive vai ajudar você a manter a sua disciplina. Motivação. Aprenda com o que te motiva. Você é seu único aluno. Olha, se tem uma coisa que eu quero que vocês levem com vocês pelo resto da vida, é isso aqui, ó. Você é seu único aluno. Eu sou um professor que às vezes eu tenho turmas de 8 alunos, então eu tenho que achar uma aula que seja uma média de 8 personalidades. Mas quando eu dou aula para alunos VIP, ou seja, alunos que fazem aula sozinhos, eu fabrico, eu customizo a minha aula para aquela pessoa, porque ela é a única receptora daquela didática. Então, se eu estou dando aula para o engenheiro, eu ensino coisas relacionadas à engenharia. Se eu estou dando aula para um médico, eu ensino coisas relacionadas à medicina. Para um estudante, eu ensino coisas relacionadas a instituições de ensino. O importante é, ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Se você é um músico, use música. Se você é uma pessoa que gosta de política, estude através de artigos políticos internacionais. Quando você aprende a dirigir um carro, o carro apaga, você treme, né? Reprova na prova de direção, sofre, mas não desiste. Porque os benefícios de poder dirigir superam os obstáculos de aprender. Veja o inglês da mesma forma. Então, aprenda com algo que te motiva. Sabe por que a gente, mesmo falhando na primeira, na segunda prova de direção, a gente não desiste? Porque existe uma motivação muito forte na liberdade que poder dirigir te traz. Então, como você tem uma visão muito clara dos benefícios que incorrerão na sua vida, no momento que você começa a dirigir, você não desiste. Isso é importante. Essa aqui é a minha regra, essa aqui é minha, viu? É uma coisa que eu aprendi. Quando você se diverte, você aprende muito mais rápido e aí vem a melhor parte de tudo. Você aprende, às vezes, sem perceber que está estudando. Vou falar de novo. Quando você se diverte naquilo que você está aprendendo, você perde aquela concepção de estudo. Você aprende sem perceber. Essa palavrinha, foi a maneira que eu ensinei inglês para os meus filhos. Eu enganei meus filhos. Eu nunca falei para eles que eu estava ensinando inglês ou que eles estavam aprendendo inglês. Nunca. Eu nunca falei para o meu filho ou para minha filha. E os dois são fluentes, tá? Gabriel com 17 e Maria Fernanda com 13. Nunca falei para eles assim, vem cá, vamos estudar inglês, vamos aprender inglês. Nunca. O que eu fiz foi expor eles ao inglês, falar algumas frases com eles em inglês, mostrar que eu tenho interesse em inglês. Isso tudo fez com que o inglês se tornasse natural. E aí, quando os dois tinham 10 anos, os dois falavam inglês fluentemente. Então, aprenda com o que você gosta. What makes you tick? Isso aqui é uma expressão em inglês, tipo, o que aperta o seu botão. Existe isso em português? Que aperta o seu botão? O que... Ai, meu Deus. Como é que eu passo isso para o inglês? Tipo assim, o que é o gatilho para você, sabe? Aquilo que te dá o gatilho, aquilo que te impulsiona, né? What makes you tick? Tick vem do relógio tic-toc. Tic-toc. What makes you tick é aquilo que te faz funcionar, tá? Então, você é seu único aluno. Seus gostos, seu ritmo, seu interesse, sua realidade. Não ache que você vai pegar um método engessado dado por professores online e aí você vai aplicar esse método em você e vai funcionar maravilhosamente bem. Não é assim. Cada indivíduo é um universo de fatores, só que você se conhece melhor que qualquer um. Crie um microambiente. Então, eu quero te explicar o que quer dizer crie um microambiente. Nós não podemos viajar para fora todo fim de semana ou todo final do dia, né? Mas nós podemos trazer o fora para dentro das nossas vidas. O que isso quer dizer? Seu celular está em inglês? Seu laptop está em inglês? Você assiste filmes em inglês? É o que te move. Obrigado, Erivânia.
Thank you, Irivânia. Falei que a Irivânia é minha aluna favorita da nossa live de hoje. Então, você tem que usar, por exemplo, o que eu fazia aqui em casa com os meus filhos? Eu colocava no fogão um fita crepe e escrevia stove, que é fogão em inglês. Bem na porta da geladeira, eu escrevia fridge. No espelho do banheiro, colocava mirror. Isso quer dizer trazer para a sua vida o inglês. Então, às vezes você acorda, vai escovar o dente, está escovando, meu filho está lá escovando o dente, está escrito bem grande lá no espelho, mirror. Do lado onde fica a caneca da escova de dente, eu colocava toothbrush. Tudo com fita crepe. Então, talvez aí é um investimento que você vai ter que fazer, fita crepe. Muita gente pensa assim, isso é canseira, não vou fazer isso não. Meu amigo, aí nós vamos entrar na primeira coisa. Para aprender inglês online, você vai ter que se transformar numa pessoa com hábitos que consiga fazer com que você possa aprender inglês online, tá? Então, crie um microambiente, coloque o inglês dentro da sua vida. Primeiro escute, depois fale. Primeiro leia, depois escreva. Não ache que você vai começar a aprender inglês e já vai sair falando inglês nas primeiras aulas. Assim como um copo d'água. Antes de você despejar a água de um copo, você tem que primeiro encher ele, não é? Antes de você poder sair, antes de sair inglês pela sua boca, primeiro você tem que encher seu ouvido, tá? É que nem um copo. Você não despeja água em ninguém em um copo vazio. Você não vai falar inglês enquanto não tiver entrado. Então, você tem que ouvir inglês 8 vezes mais do que falar, tá bom? Facebook, Instagram, YouTube, tudo voltado para aprender inglês. Relaxe, você não precisa falar inglês como americano. Então, isso aqui é muito um estresse que muita gente tem. Não tem essa neura. Você precisa ser entendido e não necessariamente precisa falar inglês como americano. Então, todas as suas redes sociais você vai colocar em inglês. O seu celular você vai colocar em inglês. Se você não fez isso ainda, então faça, já é uma demonstração que você está disposta a se transformar numa pessoa que aprende inglês online.